Olá, estudantes, pais, responsáveis e toda a família. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. E para iniciarmos a nossa aula, peguem lá o caderno de vocês, como de costume, para vocês fazerem aquelas anotações importantes. Então acompanhem lá conosco e anotem. Então, após vocês anotarem, essas informações importantes, a gente vai passar agora para vocês os materiais que a gente vai precisar que vocês providenciem, que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então, acompanhem na tela lá os materiais que vocês vão precisar providenciar. Bolinha de tênis ou bolinha de papel, raquete de papelão confeccionada de tarefa de casa, uma bacia e bexiga ou saco plástico, ok? Então a gente vai fazer primeiro com os sacos plásticos ou com a bexiga, como a gente sugeriu aí nos materiais, e como que vai ser essa atividade. Então eu vou explicando e a professora Carol vai iniciar a atividade. Vou pegar okay? aqui a minha raquete e os saquinhos, né, professora André? Isso mesmo. Então, com a mão dominante, você vai segurar a raquete. No meu caso aqui, que é a direita, né, professora André? Professora Carol. Estou segurando com a mão direita. Tá. E daí, com a minha outra mão, estou segurando os dois saquinhos. Isso. Por quê? Porque vocês vão controlar com uma mão, com a mão dominante, o saquinho, com a raquete. E com a mão não dominante, você vai controlar com a mão mesmo o saquinho. Do assim, jeito que a professora Carol está demonstrando aí. Que difícil! Esse desafio é bom, hein? Então, na aula passada, a gente também fez aula com bastantes desafios. Não muito fáceis, mas outros que também não eram muito difíceis. E hoje nós vamos continuar com esses desafios. Professora Carol, a gente já mostrou ali para eles. E aí vocês podem começar a fazer em casa também. Preparada, professora Carol? Preparada. Antes da gente começar, professor André, só quero dar uma dica. Aqui a gente tá, como o professor André já comentou com vocês na aula passada, a gente tá tentando segurar a raquete de uma melhor forma que fique mais confortável e mais firme pra gente fazer essas atividades. Isso. A gente não tá focando ainda na técnica, né, professor André? Exato. Do tênis de campo, que a gente ainda não chegou lá nos golpes do tênis de campo, né? Quando a gente chegar futuramente, nos nossos golpes do tênis de campo, daí sim, né, professor André? A gente vai aprender a forma correta de segurar a raquete na modalidade mesmo de tênis. Como no momento a gente está fazendo atividades recreativas, lúdicas, que na verdade é o foco maior das nossas aulas, né, professor André? Exato. Então a gente vai, que na verdade é o foco da educação física escolar, né? Que a gente não vai focar na técnica, mas vocês só vão aprender a parte técnica. Então, como a gente está fazendo atividades recreativas e até desafios, a gente tem que pensar de uma forma de segurar melhor a raquete, né? Que você consiga executar melhor aquele exercício, aquela atividade, né? Isso. Então, aquele desafio que a gente vai lançar aqui agora, veja uma maneira que fica mais fácil de você rebater, no caso, o saquinho plástico, né? Então, segura a raquete do jeito que fica mais fácil para você conseguir controlar esse saquinho, ok? Doutora Carol, preparado? Manda ver, eu vou ficar aqui no cantinho para não te atrapalhar. Então, vamos tentar fazer primeiro, a gente tentar ficar parado, né? Claro que a gente vai tentar ir em movimento para tentar buscar o saquinho se ele for longe, né, professor André? Isso aí. Então, a ideia é controlar com a dominante a raquete e com a mão a outra, ó. Vocês vejam que não pode deixar muito longe, ó. Porque senão a gente perde o controle dos dois, né, professor André? Ó, isso. Ó, já fugiu aqui, professor André. Fugiu o saquinho, né, professora Carol? Fugiu e caiu no chão, meu saquinho. Então vocês vejam, né? Como é um desafio, como o professor André falou, não é um desafio muito fácil, né? Além da gente ter o controle,
a gente tem que ter bastante a parte da coordenação, a gente está trabalhando bastante, né, professor André? E a concentração, né? A gente fica tentando falar com vocês, tentando prestar atenção no que a gente está fazendo e a gente acaba se perdendo, né, professor André? É verdade, a gente tá fazendo e falando Sua e vez. tudo, então acaba se perdendo aqui um pouquinho. Mas, vamos lá. Então, como o professor André falou, ó, um saquinho na raquete e a outra na mão, certo? Sempre a raquete na mão dominante. Então, nós, por exemplo, eu e o professor André somos destros, nós escrevemos com a direita. Então, por isso que a nossa raquete está na mão direita. Se vocês forem canhotos, vocês pegam a raquete com a mão esquerda e conduz a outra com a mão, né? Isso aí. Então, vamos lá. Vai lá, professor André. Preparado? Preparado. Vai lá, ó. Vamos ver, professor André, se você... Olha só, hein? Você viu só, professor André, como tem que ter um controle? Parece ser fácil, né, professora Carol? Mas não é tão fácil assim, né? Ó, mas vocês viram? O professor André tá tendo como controlar os saquinhos mais próximo dele, ó. Vocês viram que não pode deixar eles se afastarem muito da gente, senão a gente perde o controle. Que nem aconteceu comigo, né, professor André? Deixei eles irem muito longe, derrubei. Olha só! Ufa. Quase! Quase. Esse nosso saquinho já tá murchando. Já Carol. tá murchando. Muito bem. Enchê-lo novamente. Professor André, agora vamos continuar com os saquinhos e a gente vai tentar acertar na bacia agora. Isso aí. Certo? Então a gente vai colocar a nossa bacia aqui e a gente vai vir daqui, né? Da mesma forma, né? Um saquinho na raquete e o outro na mão. Então a gente vai tentar ir com os dois. Lembram na aula passada que a gente fez com um só, né, professor André? Isso. Um saquinho só. Agora, dessa vez, a gente vai tentar fazer com os dois. Ó, eu vou andando. Nossa, olha o jeito que eu tô indo aqui, né? Já errei uma bacia. Vamos ver se eu acerto essa. Opa, muito bem. Agora é sua vez. 50%, né, professora Carol? 50%. Marquei metade dos pontos. Vamos combinar, né, professor André? Se fosse pra marcar pontos, eu estaria marcando metade só. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, ó. Opa, opa. Eu já quase perdi o saquinho na primeira mas batida. eu também, quase perdi já. Vai lá, professor André, vai lá. Quase, quase. Ai, nenhum dos dois, professora Carol. Nenhum dos dois. Então agora a gente vai deixar o saquinho nosso de lado, né? A gente vai deixar um pouquinho a nossa bacia aqui. E agora a gente vai pegar, professor André, as bolinhas de papel. Isso. Tá? Então é para vocês também verem a diferença que é de fazer com o saquinho, com as bolinhas de papel e com as bolinhas de tênis, né, Isso professor aí. André? Vamos Então, lá, da mesma forma, ó, uma bolinha vai ficar na raquete e a outra vai ficar na mão. Eu vou ter que controlar essa aqui. Ixi, ó, professor André, minha bolinha até saiu de cena. Esse vai ser difícil, hein? difícil, né, professora Carol? Esse foi um treinamento, professor André. Posso fazer de novo? Pode, claro. Então vamos lá. Em 3, 2, 1, valendo. Ó, Opa! e agora não vale mais, né? O treinamento já foi, professor André. Vamos ver se você consegue, professor André. Vamos ver. Então, Vai lá. com... Controla com esse e com a outra com a mão, professor André. É difícil, Viu né, só? professora É Carol? difícil, hein, professor André? Vamos lá. Posso tentar de novo, Vai professora lá, Carol? tem a vez do treino. A primeira vez não vale, é o teste. Café com leite. Então vamos lá. Vai lá, professor André. Opa! Aí, você viu que fugiu a bolinha. Eu vou sair. Até saiu de cena a bolinha. Vocês vejam como... por isso que a gente está falando que a gente preparou 2 aulas para vocês de desafios, né, professor André? Isso mesmo. Então vocês veem que a gente está fazendo aqui, vocês estão tentando em casa também, que não é tão simples assim. Mas a intenção é que vocês vão tentando para que a gente consiga fazer algo mais ou menos assim. Com o treinamento já vai melhorando, né, conforme você professor vai André? fazendo, Vai vai melhorando. ficando mais fácil. Agora vamos dar sequência, professor André? Vamos lá. Vamos colocar a bacia aqui e agora vamos tentar colocar as 2 bolinhas na raquete. O que você acha, professor André? Pode ser também, professora Carol. Vamos tentar aí equilibrando as bolinhas na raquete, tentando acertar na bacia? Pode ser, professora Carol, para ficar mais tranquilo, né? Isso, daí Sim, depois a gente tenta A rebater, gente faz né? uma vez só Isso. controlando e depois a gente faz. Vamos tentar só uma rebatendo. vez, assim, ó, equilibrando as bolinhas
chega aqui e acerta na bacia, certo? Ok. A gente ir pedagogicamente do mais fácil pro mais difícil, né? É. Então a gente vai lá, controlando e... Isso. Até porque alguns desafios nossos nós estamos fazendo o contrário, né? Nós estamos fazendo do mais difícil pro mais fácil, né, professor? Exato. Pra ser desafio mesmo, Pra ser né, professora Carol? desafiador mesmo. Agora vamos tentar rebater daquela forma que a gente estava tentando fazer aqui, né? Então rebate com essa na raquete e essa na mão, que já caiu, e daí a gente tenta acertar na bacia, né? Então não deu muito certo, professor André, eu até tentei. Vai lá, vamos ver se você consegue. Esse rebate uma na raquete e a outra na mão. Vamos lá. Aí se aproxima da bacia e tenta acertar na bacia. Ó, viu? Uma foi. Ó, só que o professor André, ele fez uma roubadinha aí no jogo, Ai, né? ai, ai. O professor André jogou a bolinha que tava na mão pra raquete, que já que ele tinha perdido uma, tá valendo, Já né? caiu professor? uma, caiu outra. Opa, antes de cair no chão Isso já mesmo. rebate pra cair na bacia. Tá valendo, né, professor André? Vamos lá. Vamos fazer agora com a bolinha de tênis? Vamos tentar, né? Então agora a gente vai utilizar a bolinha de tênis sem a bacia, né, professor André? Isso. Aonde a gente vai tentar... Ah, professor André, eu tive uma ideia. Vamos tentar fazer primeiro sem a raquete? Vamos lá. Ó, com as duas bolinhas de tênis, tentar controlar, rebatendo aqui, ó. Uma em cada mão, certo? Então tentar rebater com a mão, olha só, a minha mão esquerda, professor André, tá meio difícil aqui. Ela A tá... direita até tá indo, né, doutora Carol? A direita esquerda tá vindo, agora a esquerda, olha, a bolinha até saiu de cena. dificultando. A bolinha saiu de cena. Eu fui lá buscar minha bolinha porque ela saiu de cena. Então vocês vejam, a ideia é a gente rebater uma com a direita e a outra com a esquerda. Sem deixar ela cair, né? Vamos ver, professor André, se você consegue. Vamos ver. Vamos começar com a esquerda, que ela Ah, tá mais é. difícil. De repente Daí é uma a gente- estratégia, ó. Uma boa estratégia do Ó, professor André. Acho que nem tanto assim, doutora Carol. Ó. Olha lá, professor, ó. Ó, agora o professor André pegou um jeito aí, hein? Ah, é que o professor André sabe até fazer malabares, então Olha por isso aí. que ele já tem jeito de fazer isso. Fugiu de cena de novo ali. Mas a intenção é de ir tentando e treinando. Viu que foi ficando mais fácil um pouquinho, né? Mas é um desafio bastante difícil esse, né, professora Carol? A gente Sim, começou vocês com veem. os sacos plásticos ou com a bexiga, depois a gente vai pra bolinha de papel e agora pra bolinha de tênis. Né? Isso. Foi aumentando os níveis de dificuldade. E a gente foi variando também, né, professor André? A gente foi vendo várias possibilidades. Vocês vejam que a gente pensa que é fácil, né, professor André? E no fim não é. Então, vocês vejam o que a gente trabalha aqui. Além do controle de bola, do tempo de bola, da altura, tudo isso, a gente também trabalha a coordenação muito, né, professor André? Exato, lateralidade. Lateralidade, Trabalhar coordenação. os dois lados, né, ó. Então aqui, ó, a estratégia que eu usei agora foi qual? Ao mesmo tempo, né, as duas, a gente estava fazendo uma com a direita e tentando... Começar fazer- ao mesmo tempo, né, professor André? Isso. Deixa eu tentar, professor André, essa estratégia aí que Vamos você ver se utilizou. Vamos ver se pra mim facilita dá aí. certo. Utilizar ao mesmo tempo. Olha, pra mim acho que não deu muito certo. Acho que tô mal de coordenação, professor André. Coordenação não tá Eu muito tenho boa. que treinar mais, professor André. Olha só, a bolinha da mão esquerda tá difícil de ficar na minha mão, hein, professor André? Ela tá querendo fugir. Não tá fácil, né, professora Carol? Mas também é uma coisa que vem da facilidade de cada um, né? Eu sugeri de fazer as duas juntas, mas se você tiver facilidade, você consegue fazer Isso, uma de cada vez, né? isso mesmo. Vai de cada um. Oh, E daí agora, professor André, a nossa ideia é fazer com a raquete. Vamos com a tentar? raquete, vamos lá. Então, controlando a raquete. Seria da mesma forma que a gente fez com o saquinho e com a bolinha de papel, a gente tentar fazer com a bolinha de tênis, né, Isso professor aí. André? Que pra mim eu já não consegui nem controlar com a mão, imagine com a raquete, professor André. Vamos Mas lá. vamos lá, eu vou tentar. Concentra Então a gente aí. vai uma bolinha, né, na raquete e a outra na mão, certo? A mão dominante com a raquete, né? Conforme a gente fez no início. Então vai controlando essa. Ixi, a esquerda não tem jeito, professor André. A esquerda dificulta a vida, né, professora Carol? Obrigada, professor André.
Isso, olha só. A esquerda dificulta a vida. Saiu de novo a bolinha, eu vou buscar. Viu? Olha só. Não, eu só consigo controlar uma bolinha. Vamos ver se eu consigo controlar as duas aqui, professor. Ah, gostei dessa. Olha, as duas na raquete, professor André. Olha a minha ideia, hein? E vocês aí, estão conseguindo fazer esses desafios? Que eu aqui tô meio mal, que eu vou ter que treinar bastante em casa, professor André. Sua vez, professor André. Vamos ver o que a gente consegue, né, professora Carol? Então, uma... Primeiro uma na raquete e a outra na mão, né? Ó, realmente, a mão não dominante tá bem difícil, né, professora Carol? É. E vocês vejam que com a bolinha de tênis é mais difícil do que com o saquinho e com a bolinha de papel, né, professor André? Vamos lá, ó, agora o professor André já quase conseguiu já, ó. Conseguiu, mas bem pouquinho. Eu não consigo nem dar uma rebatida, a bolinha já vai embora, né? Então o professor André já conseguiu dar algumas rebatidas ali com a bolinha. Vocês vejam que daí vem a questão do grau de dificuldade, né? O saquinho, como ele é mais leve, a gente consegue controlar ele mais tempo no ar, né, professor André? Isso que fica mais fácil. Aí a bolinha de papel é meio termo, também mais ou menos. E a bolinha de tênis, que é mais pesada, ela desce muito rápido, né? Né, professor André? Exatamente, professora Carol. Então, você vai falando, eu vou tentando aqui. A gente não consegue controlar ela muito tempo justamente por causa disso, né? Porque a gente não consegue deixar ela muito tempo no ar, né, professor André? Mesmo. Mas e daí? O que vocês estão achando? Vamos tentar lá com a bacia, como foi que vamos a gente tentar lá. propôs, né? Isso. Então vamos lá. Então a gente vai controlando. Vou tentar primeiro dessa vez. Vai lá, professor André. Eu já tô aqui, ó. Já tá treinando aí. Treinando aqui. Então vai controlando e tenta acertar na bacia. Opa! Mas tem que ficar, como a gente combinou, né? Tem que ficar dentro da bacia, né, professora? Isso mesmo. Não vale quicar na bacia e sair fora. Vamos lá. Ixi, ó, já caiu da minha mão esquerda, já caiu fora. E não acertei também essa. Tentar mais uma. Vamos mais uma vez, professor André? Quase, hein, professor André? Aí, viu? Essa você acertou, hein? Ficou. A outra. E viu quase que eu tava controlando aqui, tava... as duas na raquete. É uma coisa de louco mesmo, né? Vamos lá. Mas, então. Vamos lá. Eu até direcionei na bacia, mas não foi. Deixa eu buscar essa bolinha aqui que quase saiu descendo, professor André. E daí, o que vocês estão achando aí? Vamos tentar fazer agora equilibrando, professor André? Vamos lá. Então a gente agora aqui a gente fez o contrário, né? Lá com a bolinha de papel a gente fez do mais fácil pro mais difícil. Aqui com a bolinha de tênis a gente inverteu, né? Do mais difícil pro mais fácil. Então vamos tentar ir equilibrando a bolinha de tênis até a bacia. E daí coloca... Opa! Viu só, ó? Se você joga a bolinha com muita força, ela quica e sai fora da bacia, né, professor André? Isso aí. Vamos ver se eu consigo... Opa! Tá Olha lá, hein, controlando professor? As bolinhas. Tem que equilibrar a bolinha na raquete aí. Ó. Opa, uma ficou, a outra viu, ó? caiu quase fora. Deixa eu tentar de novo, ver se eu consigo pelo menos uma colocar dentro da bacia, professor André. Vamos lá, ó. Então equilibrando as bolinhas. É que a estratégia foi dar uma baixadinha, professor André. Foi mais de porque perto, daí ali, ela né? fica mais pertinho, ela não vai com tanta força, daí ela não quica e não sai, né? Isso aí. Vamos ver lá. Então eu vou usar. É que a sua bolinha caiu da raquete, professor. Deixa eu buscar a bolinha aqui que saiu descendo aqui, professor André. A bolinha tá fugindo da gente, né, professora Carol? Isso mesmo, mas a gente já acha ela. Isso aí. Consegui pegar a nossa bolinha, professor André. Muito bem. Isso mesmo. Muito bem, agora nós vamos preparar a nossa próxima atividade e a gente já volta aí para a gente poder passar para vocês como que vai ser a nossa próxima atividade, ok? Muito bem, então nós nos preparamos aqui para a próxima atividade. Então, como nós estamos em tempo de pandemia, nós estamos tomando os nossos devidos cuidados e aqui como nós vamos realizar uma atividade que nós precisaríamos dar as mãos para realizá-la, então cada um colocou a luva para realizar essa atividade. Vocês como estão em casa, como quem está em casa estão tomando as precauções também,
utilização do álcool em gel ou utilização de luva, para vocês poderem dar as mãos aí e também realizarem essas atividades que nós vamos propor aqui agora para vocês, ok? Então, para essa atividade, nós vamos utilizar as raquetes que foram confeccionadas por vocês de tarefa de casa, o saco plástico ou a bexiga, né? A bolinha de papel e a bolinha de tênis, ok? Então, a bolinha de papel, a bolinha de tênis, a gente vai deixar de lado, que nós vamos iniciar com o saco plástico ou a bexiga. Então, mão esquerda ou a mão direita, aí se for os dois forem a mão, na verdade é interessante que os dois da dupla sejam da mesma, né? Sejam destros ou canhotos. Se forem os dois destros, os dois dão a mão esquerda, né? Um pro outro. E se for canhoto, dão a mão direita. Então, qual que é a intenção aqui? A gente vai utilizar os nossos braços como rede, ok? A gente vai deixar os braços esticados. Os braços que nós estamos uma perna na frente a gente está utilizando, isso, né? E aí nós vamos rebater o saco plástico um para o outro, sem deixar o saco plástico cair no chão, ok? Vamos ver? Então vamos lá. Então a gente vai rebater. Só pra gente começar aqui, a gente vai rebater como se, então, como o professor André falou, tentando passar o saco por cima da nossa rede. Isso. Que são os nossos braços. Vamos lá. Vou tentar fazer assim, professor André, ó. Dá uma rebatida. Isso. Uma e passa. Uma de domínio e passa. Domina e passa. Domina e passa. Domina e passa. Domina e passa. Aqui a gente vai começar do mais fácil pro mais difícil, ok? Então domina e passa. Professora Carol, vamos fazer o próximo? Agora direto? Sem dominar. Então, sem dominar, direto agora. Então primeiro a gente começou dominando e passando e agora a gente está só passando direto, sem dominar. Lembrando que as nossas mãos aqui esquerdas, elas não se soltam, né? A gente está de mãos dadas e elas continuam, permanecem de mãos dadas pra gente fazer a nossa rede, né, professor André? Bateu na rede ali. Bateu na rede. Carol. Aí pra não deixar... Ó, bateu na rede de novo. A bexiga cair, a gente seguiu. Professora Carol, vamos pro próximo já? Vamos. Então aqui, ó, agora é assim. A gente vai deixar quicar uma vez no chão. E... Só que daí a intenção é assim, ó. A gente só vai explicar certinho pra vocês. Vamos ficar um pouquinho mais perto aqui, professor, pra eles enxergarem melhor a gente. Então a ideia é assim, ó. A gente tentar... Só você, professor André, vai deixar a bola quicar uma vez no chão. Eu não. Eu vou rebater direto. Rebate direto. Então, depois a gente troca, certo, professor André? Então, o professor André vai tentar, lembrando que com o saquinho é bem mais difícil, né? Tentar dar um kick no chão e pegar. Ele não quica no chão, né? Ele só para então no chão. Então a gente vai fazer, ele bateu no chão, a gente levanta e passa pra dupla, ok? Porque daí depois com a bolinha vocês vão ver que vai ter o kick, aí vai ficar mais fácil, ok? A professora Carol que começa sem o kick, né? Eu que começo com o saquinho, né? Então eu rebato sem. Aí ó, a gente vai deixar cair, como ela não bate, a gente só levanta de novo, ok? Depois com as bolinhas a gente consegue fazer. Isso, professor André, muito bem. Opa, quase. Ok? Então, caiu, a gente só levanta e rebate. Agora é minha vez, professor André. Você passa direto e eu deixo cair no chão, então. Foi lá. Que lembrando, né, que esse cair no chão é como se fosse o kick, né? Isso. E é até difícil ele levantar. Como se fosse um kick. Isso. Passa direto. Agora vamos tentar mudar, professor André? Vamos com a bolinha de papel agora. Então, de novo, mesma maneira, a gente começa o domina, passa, domina, passa. Domina, passa. Domina, passa. Agora é só... Opa, desculpa, professor André. Agora é só direto. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Direto. Lembrando que
nossa rede tá aqui, né, professor André? Isso, né? Agora vamos tentar fazer, a gente vai tentar fazer um pouquinho mais rápido aqui pra vocês entenderem, né? Mas aí na casa de vocês podem estar aperfeiçoando, né, professor André? Mesmo. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com o papel, né? Com o saquinho de plástico, né? Um deixa quicar e o outro rebate direto. Então vamos lá. Eu vou fazer direto primeiro e você deixa quicar. Quicou, rebateu. Quicou, agora faltou espaço. Agora foi a tela, vamos vir mais pra frente. Um pouquinho. Vai lá de novo, professora Carol. Isso, vamos lá. Começa. Quicou, opa. De novo. Vai lá. Quicou, rebateu. Ó, Opa, vejam que com a papel. bolinha de papel também não é tão fácil, né? Porque a bolinha de papel também é mais leve do que a bolinha de tênis. E aqui também no nosso piso, que é carpê, também tem a dificuldade de quicar, né? Então agora Agora é a sua vez. Você deixa quicar. Opa! Oh, Foi lá no teto a minha bolinha. vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Lança, deixa quicar e rebate. Vou buscar aqui só pra voltar. Lança, deixa quicar e rebate. Boa. Boa, professora Carol. Ah, Ui. faltou. É bom que a rede é móvel, né? A rede é É bom móvel, que a isso rede é mesmo. móvel, né, professora Carol? Isso mesmo, a gente vai atrás da bolinha, né? Agora vamos tentar fazer com a... Ah, não, professor André, agora tem a outra. Que agora é os dois, agora a gente vai fazer assim. Ah, é. A gente vai Essa sair vai fazer. daqui, vai andando lateralmente até aí, né, perto de vocês. Agora os dois vão quicando. Então vamos lá. Só pra começar. Só pra vai começar ser eu vou direto, fazer né? direto. Então, quicou, bateu. Quicou. Ai, Ixi, ó. Ih, bateu na nossa rede. passamos aqui, quase saímos de cena aqui, Quase. né? Mas Gente- é legal que a gente vai Vai lá. fazendo aqui, explorando o nosso espaço todo. Então, bateu, quicou. Ai, foi. Agora não deu certo. Agora não deu. Vamos tentar com a bolinha de tênis agora? Vamos lá. O bolinho de tênis quica um pouquinho mais, acho que vai ficar mais fácil. Então a gente começa. Começa do conduz, passa. Então, conduz e passa. Agora. Agora é rede direto. Oh, Ui! sobre Passou. baixo da rede ali, a gente seguiu. Dei uma roubadinha aqui, professor André. Dei duas Por baixo, rebatidas. só. Isso. Ok? Agora o professor um André deixa quica quicar. E outro E rebate. outro rebate direto. Agora troca, professor André. Tocou na... Agora troca. Você fica. Ai. Ui. Vamos segurar aqui e começar de novo. Vamos lá. Vamos Eu lá, deixo então. quicar. Você deixa quicar agora. Agora vamos nós dois deixar quicar, professor Vamos André. lá. Agora Vamos os dois começar deixam aqui. quicar. Vamos começar mais pra cá. Andando lateralmente, ó. Então aqui a gente tem pouco espaço, né? A gente não pode se movimentar muito. Mas a ideia é a gente andar... Ó, bateu na parede, nem bateu no chão, né? Bateu na parede. Isso aí. E daí? Vocês acharam que foi legal a nossa atividade? Achei que a gente tinha perdido a bolinha, professor André, não, tava na eu sua segurei mão. aqui. Então vocês vejam que interessante, deixa eu deixar minha raquete aqui. Vocês vejam que interessante essas atividades, né? Ô, professor André, eu cansei, você cansou também? Eu cansei, mas foi legal, hein? Ó. Foi bem No legal, final, a hein? gente já viu com a bolinha de tênis, a gente conseguiu fazer melhor, porque aí o que acontece? Ela quica mais, né? Isso. Aí mesmo sendo carpê aqui, ela quica mais, aí a gente consegue realizar esses movimentos, né? Quica, rebate, ó, quica, rebate, né? E como a gente Isso. falou, a rede é móvel, né? Porque a gente vai atrás da atrás. bolinha, passa, vai atrás da bolinha, passa. Então, E a gente quis fazer com as 3 bolinhas, né? No caso, o saquinho e as 2 bolinhas, pra também vocês verem a diferença, né, professor de André? uma pra outra, De, isso de mesmo. ter peso, de tempo, de bola, tudo. Essa questão do kick também, às vezes, é dificuldade por causa do piso, né, professor André? Beleza? Esperamos que vocês tenham gostado das atividades e nós continuaremos na próxima aula com o tênis. Tchau, tchau.